18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora pra você, programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Muito boa noite. Eu, Karime Leão e Cid Soares no 18 horas. Boa noite, Cid. Boa noite. Quinta-feira, vamos lá para mais um dia. Estamos seguindo, né? Nessa nossa jornada. Vamos embora. E uma boa noite especial para você que nos acompanha também nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Bancada do Amazonas em Brasília e governador do estado saem em defesa das cotas da Universidade do Estado do Amazonas. Polícia Rodoviária Federal começa nesta sexta-feira a operação das rodovias federais do Amazonas para o feriado de 1º de maio. IBAMA apreende animais silvestres usados como atração turística num sítio do interior do estado. Conferência dos Bispos do Brasil debate sobre temas de desmatamento, garimpo ilegal e povos originários. Mix. Esses e outros destaques a partir de agora, aqui no 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 27 de abril, e o ano é 2023. 18 horas. E vamos começar o programa de hoje trazendo um problema grave e que continua acontecendo no sistema de saúde do estado do Amazonas. É que o Tribunal de Justiça aqui do estado mandou o Hospital Francisca Mendes realizar um exame de cateterismo no idoso. Detalhe, o idoso aguardava o procedimento há quase um ano. Isso mesmo. O paciente esperava para realizar o cateterismo desde julho do ano passado e foi preciso apelar para a Justiça para garantir esse direito, Cid, para variar, né? Pois é, um estado tão rico que tem um orçamento de mais de 30 bilhões de reais não consegue atender a população com o cateterismo, que hoje é um procedimento corriqueiro no Sistema Único de Saúde. E vale destacar que esse procedimento só é feito para pacientes que têm risco iminente, ou seja, é exame de urgência. Uma urgência que está esperando o quê? Quase um ano. Bom, a decisão do Tribunal de Justiça foi por unanimidade, seguindo o parecer do relator, o desembargador Henrique Veiga Lima, e também o parecer do Ministério Público. O fato é que o idoso faz parte do grupo de pessoas em estado de vulnerabilidade social, sem recursos para bancar um atendimento particular. E o que aconteceu, gente? Esse idoso tem problemas cardíacos e teve um AVC no dia 5 de julho. Um AVC, o acidente vascular cerebral. E precisava de um cateterismo para saber a extensão do problema do AVC que ele teve. Só que até hoje, quase um ano depois, não conseguiu fazer o procedimento, que é um absurdo, como você disse, Cid. Pois é, olha, o mais grave disso, Karime, é que antes esse paciente já havia conseguido na justiça uma liminar para realizar esse cateterismo. Isso foi em agosto do ano passado. E mesmo assim o governo do estado não cumpriu a determinação da justiça. E agora no julgamento do mérito, todos os desembargadores mantiveram a liminar e obrigaram o estado a realizar imediatamente o procedimento. Que já era de urgência no ano passado, sim, né, gente? Isso. E passado todo esse tempo, o quadro do paciente, é claro, só se agravou. E isso foi lembrado na decisão dos desembargadores, que consideram o cateterismo um direito constitucional do cidadão e mais, que a demora coloca em risco, é claro, a vida do paciente. Então, e a produção do 18 horas aí tentou ouvir a Secretaria de Saúde, mas não teve resposta. Na liminar, o desembargador fixou uma multa diária de R$1.000, prazo de 24 horas para que o Estado adotasse providência para realizar o exame de cateterismo, mas o Estado simplesmente não cumpriu. E todos os dias, nós aqui do 18 horas recebemos denúncias de pessoas que aguardam por consultas, exames e cirurgias há meses, até anos. Até coisas simples, né, Cid? Isso. Como a retirada de um gesso hoje é muito difícil na rede estadual de saúde. Gente, é isso aí que você ouviu. Se você engessou o braço, alguma coisa, perna, alguma coisa, quer tirar o gesso, melhor cortar em casa. Exato, melhor cortar em casa, que você não vai conseguir isso, tá? Não vai conseguir esse atendimento, não. É um absurdo. Essas coisas simples se tornam muito difíceis na rede estadual de saúde. Registramos aqui também um caso de uma senhora que está há 2 meses com um braço engessado e aguarda uma consulta pelo sistema de agendamento chamado CISREG sem qualquer resposta. Ela teve que se virar sozinha, como você falou, né? Assistiu a um vídeo no YouTube e viu lá um tutorial de como tirar o gesso e fez isso em casa, usando água quente.
para, né, gente? Daqui a pouquinho, o que é? Não vai mais para o médico, vai para a curandeira. Pois é, os sistemas, eles precisam ser operacionalizados. Agora, para operacionalizar, tem que botar gente que entenda do negócio, ou que seja pelo menos treinado. Enquanto isso aí, o governo torra milhões de reais fazendo propaganda enganosa, anunciando que a saúde do Amazonas nunca esteve tão bem, tão eficiente. Isso não é verdade. Você que é ouvinte, concorda? Mix. E depois do caso da capivara Filó, que tomou conta das redes sociais, o IBAMA está querendo mostrar serviço, ao que parece, tá? Escuta, hoje uma operação em conjunto com o Exército, Polícia Ambiental e Instituto Chico Mendes apreendeu 26 animais silvestres usados como atração turística num sítio lá no município de Novo Airão, aqui na região metropolitana de Manaus. E o repórter André Meirelles acompanhou esse caso e traz as informações pra gente. Boa noite, André. Como é que o IBAMA chegou a esses animais? Através de denúncias. Cid, Karime, muito boa noite para vocês. Boa noite. Você que nos acompanha nesse momento. O IBAMA ele teve conhecimento que existia um perfil em uma rede social em que um empresário estava ganhando dinheiro ao usar animais silvestres para que fossem filmados e fotografados com quem quisesse. Bastava pegar e pagar ali. Somente pagando já conseguia fazer essas imagens. O suspeito de ter feito isso é um empresário, dono de um sítio e que mora em Novo Airão, no interior do Amazonas. Foi nesse local que o IBAMA apreendeu os animais, cerca de 26 animais silvestres que estavam sendo usados como atração turística sem nenhuma autorização. Após a operação no local, os animais foram apreendidos e o empresário foi multado em R$234 mil, R$234.500 mil. O suspeito foi autuado por abusos, maus tratos, uso comercial de imagens de animais em situação irregular, atividades turísticas com a fauna silvestre sem licenciamento ambiental, falta de inscrição no Cadastro Técnico Federal e também o uso de motosserra sem licença. Entre os espécimes recolhidos tinha araras, sucuris, entre outros animais. O IBAMA divulgou que metade dos animais estão sujeitos a regime especial de proteção. Lá nesse sítio, todos eram mantidos sem uma licença do órgão ambiental e colocados em contato direto com visitantes que pagavam R$30 para entrar no sítio e tirar essas fotos, fazer vídeos ali juntamente com esses animais silvestres. Questionado pelas autoridades, o dono do sítio alegou que mantinha os animais no local porque resgatou e ofereceu tratamento a eles. Ele não conseguiu provar a documentação ali no local e por isso foi feita essa operação e os animais foram apreendidos. Agora o empresário ele foi notificado também a apagar todas as fotos e vídeos que ele postava ali nessas redes sociais que ele tinha, no perfil dessas redes sociais, e os animais que foram retirados do local foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA e serão avaliados. Se tiver tudo ok com eles, eles serão soltos na natureza. Karime, Cid. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora, se for assim também, né, gente, temos aí vários casos desse tipo de exploração de animais silvestres, exploração de animais aqui da Amazônia. Será que o IBAMA vai proibir também a exploração dos botos cor-de-rosa em Novo Airão, que também as pessoas vão lá para tirar fotos e tudo mais? E aquele passeio ecológico, né, uma tribo indígena, você fez, todo mundo fez esse passeio. Tirei foto com a preguiça. Tira foto com preguiça, tira foto com tudo mais, e aí, será que também está infringindo? Eu acho que aqui a gente tem que ter um outro tipo de entendimento, afinal de contas é a gente que está no quintal deles, né, Cid? Sim, claro. Enfim, isso tudo também, essa questão toda, o tal do turismo ecológico, que é considerado aí um grande promissor para ajudar como uma matriz econômica do estado do Amazonas. Eu acho que essas regras, essa legislação tem que ser reavaliada para ser aplicada novamente aqui na nossa região, né? Que é outra história, né, Cid? Pois é, olha, eu vou além. Enquanto isso aí, o desmatamento aqui da Amazônia continua em alta, batendo recordes, aí eu não vejo mais ninguém, nem Sting, nem a Greta, ninguém mais, né? Cadê todo mundo, né? Cadê todo e aí mundo? aparece o IBAMA agora, é o grande astro do negócio. Bom, o Amazonas é o estado que mais desmatou esse ano.
Se o IBAMA não sabe, a gente já está divulgando isso há um tempo. Temos problemas sérios na região que precisam ser atacados com urgência, e garantir também a proteção dos animais silvestres é apenas um deles. 18 horas. E segue repercutindo também a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a cota de 80% das vagas da Universidade do Estado do Amazonas para os estudantes aqui do estado. É isso mesmo, Karime. Olha, o governador Wilson Lima afirmou que a UEA vai cumprir a decisão do Supremo, mas determinou que a Procuradoria-Geral do Estado encontre uma saída para garantir a prioridade para alunos que cursam o ensino médio no Amazonas. Exatamente, Cid. Eu, inclusive, conversei com o presidente da Associação dos Municípios, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, que também está preocupado com o fim das cotas e que espera aí que a ação do governador tenha bom resultado. Vamos conferir o que ele disse. Eu fico muito preocupado com a questão da decisão hoje do Supremo Tribunal, com todo o respeito à decisão tomada, mas é que hoje nós temos muita deficiência em recursos públicos para ser aplicado na educação. E nós vemos um aluno em que ele com dificuldade consegue terminar o ensino público desde da infância, a alfabetização até o terceiro ano do ensino médio, e depois justamente ele poder ter um acesso através das cotas para a universidade. Nós vemos que é um privilégio muito grande, principalmente tratando de um assunto muito interno a nível de Estado. Quando nós colocamos isso em aberto, significa que pessoas do Brasil inteiro que têm até oportunidade financeira de bancar seus estudos, vão poder vir aqui para o Amazonas, se formar e depois vão embora. E o nosso caboclo, com certeza, vai ficar sem esse atendimento. Os nossos municípios que precisam de profissionais para atender as diversas áreas que aqui nós temos, principalmente na área de saúde, na área de agricultura, como a engenharia florestal, agronomia, ambiental. Nós precisamos tanto desses profissionais. E sabemos que a maioria das pessoas que aqui vierem estudar, tirar a vaga dos nossos alunos, eles com certeza não irão ficar em nosso estado. Irão aqui retornar para suas cidades e ali nós irá desenvolver suas atividades, e o Amazonas mais uma vez ficará prejudicado. Nós que vivemos um estado praticamente isolado, temos o isolamento por estrada, só temos hoje a saída ou terrestre, ou fluvial ou aérea, e isso realmente mostra o quanto o Amazonas está distante do Brasil e precisava ter essa cota. Eu hoje, mediante a tomada de decisão, concordo com o governador Wilson Lima quando ele diz da possibilidade de recorrer, e eu peço à Procuradoria do Estado que tenha êxito nesta luta, porque eu vejo que é muito importante e será de muita importância para o nosso Estado, para a nossa juventude, ter essa cota específica, que ele possa sair do ensino médio e ir para a universidade e poder cursar o curso superior e nos ajudar nas atividades, tanto na capital como no interior do Estado. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o fato é que o fim da cota da UEA para estudantes amazonenses tem mobilizado a classe política. O deputado federal Amon Mandel anunciou que vai entrar com uma proposta de emenda à Constituição para garantir a reserva das vagas para quem termina o segundo grau aqui no estado. Vamos aguardar, né, Cid, para ver o que vai dar. Exatamente. A UEA foi criada em 2001 pelo então governador Amazonino Mendes para que os amazonenses de baixa renda da capital e do interior tivessem acesso à universidade. A UEA é considerada a maior obra de todos os tempos, justamente por ter dado oportunidade para tanta gente fazer o curso superior.
Mais de 60 mil pessoas, a maioria aqui do estado, já se formaram em vários cursos como medicina, enfermagem, odontologia, engenharia e advocacia. Bom, e o mais importante, né, Cid, são profissionais formados que, na sua grande maioria, ficam aqui no Amazonas para ajudar a desenvolver o estado. Por exemplo, o atual reitor da UEA, André Zogaribe, ele se formou na UEA e agora comanda a universidade. Tivemos o caso também do indígena Israel Tuyuca, que se formou em medicina e na eleição passada concorreu a governo do Amazonas e concorreu junto com Amazonino Mendes, o criador da UEA. A universidade, gente, significa o futuro, o presente, o progresso e oportunidade para milhares de jovens aqui do estado. E a UEA é dos amazonenses, mantida com dinheiro dos amazonenses e deve ser prioritariamente para os que vivem aqui. Temos a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, mantida com dinheiro federal, para que todos os outros estados tentem uma vaga. Nossos políticos devem ir até as últimas consequências para manter a UEA para os amazonenses. E vamos à luta. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, seguindo falando sobre a questão das cotas da Universidade do Estado do Amazonas, como é que a bancada do Amazonas está reagindo a essa decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou de vez com todas as cotas da universidade para os estudantes aqui do Amazonas? Cadu, boa noite, explica pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, o deputado federal Amon Mendel meio que assumiu a dianteira nessa discussão aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Ele apresentou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que altera a lei de cotas para permitir que as universidades públicas possam criar cotas regionais para atender os estudantes das cidades ou das regiões onde elas se encontram. Ou seja, Karine, a ideia é fazer com que as instituições de ensino superior de todo o país façam exatamente o que a Universidade do Estado do Amazonas já fazia, que era dedicar 80% das vagas para os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas do Amazonas. E o restante, 20%, podia ser disputado por estudantes de outros estados. Como a gente sabe, o STF decidiu aí essa semana acabar com essa cota de 80%. E isso vai prejudicar muitos estudantes do Amazonas. E foi uma decisão incompleta, né, Karine? O STF, ao acabar com a cota de 80%, alegando que um percentual excessivo, não disse também qual o percentual ideal, né, para que a lei continue valendo. Então, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição de Amon Mendel, tenta resolver essa questão a nível federal. E eu conversei com o deputado do Amazonas, né, Amon Mendel, falando sobre esse assunto. E, aliás, antes de colocarmos o áudio dele, é importante frisar, Karine, que 2 deputados do Amazonas embarcaram nessa proposta, subscreveram a PEC, que são os deputados Capitão Roberto Neto e Adair Filho. Então, essa proposta, portanto, acaba tendo a autoria e a coautoria de parte da bancada do Amazonas. Então, vamos ouvir Amon Mendel explicando um pouco mais dessa PEC. No Brasil, infelizmente, algumas leis valem para o resto do país, mas não para o estado do Amazonas. Se, por um lado, as cotas afirmativas são consideradas constitucionais pelo STF como uma forma de políticas públicas para permitir ali a igualdade de oportunidades, a equidade entre os candidatos e a redução das desigualdades sociais, por outro, no Amazonas isso foi considerado inconstitucional quando a nossa lei estadual para a reserva de vagas para alunos oriundos do Amazonas foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Diante dessa decisão absurda, nós protocolamos uma proposta de emenda à Constituição para mudar a Constituição Federal e permitir novamente que os estudantes do Amazonas continuem a ser beneficiados pela UEA. A UEA faz parte de todo um programa voltado para a Zona Franca de Manaus e para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região. E derrubar a reserva de vagas para os alunos do Amazonas é derrubar também um pilar de sustentação central da Zona Franca de Manaus. 18 horas.
horas. A gente acompanhou a defesa do deputado federal Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, a defesa dele em relação às cotas da Universidade do Estado do Amazonas. Só lembrando, né, que essa confusão toda começou por causa de um aluno que quis forçar a entrada, mesmo não tendo concluído os estudos aqui no Estado do Amazonas. Por causa de uma pessoa, toda essa confusão e esse prejuízo. Segue daí, Cadu. Isso mostra insegurança jurídica, né, Karine? É a chamada insegurança jurídica. Um aluno entrou com recurso, como disse a Cíntia Blink, o recurso subiu, né, para a instância maior, instância superior, e acabou deu no que deu, né? Mas essa PEC, ela vem para isso, né? Resolver a situação, dar segurança jurídica à lei de cotas, né? Estabelecendo regionalidades na lei de cotas. Agora, Karine, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, esteve em Brasília e ele falou sobre esse assunto. Ele disse que defende a cota regional da UEA e que vai mobilizar o governo do estado para buscar uma via alternativa. Então vamos ouvir o que disse o governador Wilson Lima. A gente precisa encontrar caminhos de poder reverter uma decisão dessa. É claro que o Supremo é a última instância, mas eu defendo a questão das cotas, porque ela tem sido importante para aqueles grupos que de outra forma não teriam condições, por exemplo, de ter acesso a uma universidade. Quando a gente estabelece a questão das cotas, a gente corrige uma injustiça social, em que a gente deixou, e eu me refiro ao Estado brasileiro como um todo, deixou de fora ou deixou de dar as condições necessárias para que certos determinados grupos pudessem disputar em condição de igualdade uma vaga numa universidade estadual. Então, portanto, isso é uma perda muito grande para o Estado do Amazonas, é uma perda, né, para esses grupos que precisam, né, ter esse espaço, precisam ter garantido a sua vaga numa universidade estadual. 18 horas. E agora a gente acompanhou a fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, também em defesa das cotas da UEA. O fato, né, Cadu, é que há uma completa falta de noção e de entendimento, de estudo em respeito aqui do Amazonas, né, Cadu? Exatamente, Karine, exatamente. Esse é um grande problema que precisa ser enfrentado. Agora, Karine, com relação a essa PEC, a gente volta a falar sobre ela, a proposta do deputado Amon Mandel, é que a questão é que PEC é sempre difícil, né? É preciso a assinatura, inicialmente, para fazê-la tramitar, são necessárias as assinaturas de 157 deputados, ou seja, um apoiamento inicial. É preciso que essa PEC seja admitida na Comissão de Constituição e Justiça. É preciso que ela seja votada e depois aprovada com a maioria absoluta em 2 turnos. Ou seja, essa PEC não vai resolver os problemas de agora, viu, cara? Mas se tudo der certo, se a matéria for aprovada, seguir todo esse trâmite legal, aí for aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, aí os efeitos dessa lei serão permanentes. É por isso que é importante a gente frisar que a bancada do Amazonas está se mobilizando em torno dessa pauta. Karine City. Bom, a bancada do Amazonas está meio cabreira com o governo federal em relação à preservação da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. Faz sentido isso, Cadu? Como é que você está enxergando essa questão? O que está acontecendo? Fala pra gente. A bancada do Amazonas está meio desconfiada com o governo federal, porque o mês de abril está acabando, maio está chegando aí e até o momento nenhuma proposta concreta ainda foi apresentada pelo governo federal. O presidente Lula, assim como o ministro Geraldo Alckmin, né, garantiram, frisaram que a Zona Franca de Manaus vai ser preservada na reforma tributária que está sendo discutida pelo governo federal e também pelo Congresso Nacional. A gente sabe disso, só que ninguém vê nada sobre esse assunto. Então, eu conversei com o deputado Adail Filho, que falou justamente nesse sentido. Para ele, está faltando empenho do Ministério da Fazenda para apresentar algo que seja palpável e que seja analisado verdadeiramente pela bancada do Amazonas. Então, vamos ouvir o que ele disse. O Amazonas
Amazonas e a União têm tido uma conversa constante, mas na prática não tem se apresentado nada concreto. O governo federal diz que vai manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, diz que vai manter os incentivos, vai manter os empregos, mas não explica de que forma isso vai ser feito perante a reforma que está sendo apresentada. Então, a nossa missão como amazonense, como manauara, como defensor dos mais de 500 mil empregos gerados direto ou indiretamente na Zona Franca de Manaus, é defender isso lá no grupo de trabalho, e é o que nós temos feito. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, em defesa, claro, da Zona Franca de Manaus, no meio dessa tramitação toda, dessa polêmica da reforma tributária. Cadu. Ele está esperando alguma coisa chegar na mesa dele para poder discutir, né, Karine? E eu, nesse sentido também, eu conversei com o deputado federal Sidney Leite, que faz parte também do grupo de trabalho da reforma tributária. Ele diz o contrário, viu, Karine? Ele diz que o governo do estado é que até agora não tem nenhuma proposta concreta. Olha aí a situação política entrando aí nesse debate, né? Então vamos ouvir o que disse Sidney Leite. O que ficou combinado é que o governo apresentaria uma proposta para o governo do estado e o governo do estado apresentaria uma proposta, até porque quem tem os dados e as informações do setor produtivo, incluindo os incentivos do ICMS, é a Secretaria de Estado da Fazenda. E nós, por sinal, estamos aguardando essa proposta. Eu, particularmente, conversei essa semana com o secretário Bernardo Api, né? Até porque nós estamos iniciando maio, certo? E aguardando essa proposta por parte do governo do estado. Porque nós temos duas questões. Uma é manter as vantagens comparativas do modelo que garante o setor produtivo a presença das indústrias no polo industrial. A outra é a receita do estado. Já visto que a proposta da reforma tributária, o tributo será no destino. E hoje ele é feito de forma antecipada, o que contribui significativamente para financiar as políticas públicas no estado do Amazonas. 18 horas. E agora a gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobrando então, como você falou, né, Cadu, um posicionamento do governo do Amazonas. Cadu. Karine, o deputado Sidney Leite, ele tem sido bastante crítico ao governo do Amazonas, né? Então ele faz essa crítica com relação à inoperância do governo do Amazonas com relação a essa discussão da reforma tributária. Mas, Karine, eu conversei com várias pessoas, viu? Eu tenho acompanhado o assunto, realmente é uma questão que está parada, está correndo muito de bastidor, ainda está rolando muita conversa, muita reunião e pouca coisa no papel. De fato é isso. Agora, tem gente que está dizendo aí que os deputados estão muito com pressa para discutir uma questão sensível, que necessita de muita calma nessa hora. Na semana que vem, uma equipe de técnicos do Ministério da Fazenda vai estar aí em Manaus para uma nova bateria de negociações sobre a reforma tributária com a equipe do governo do estado. Por isso que o assunto não está fechado ainda. Uma fonte me informou, Karine, o seguinte: o governo federal está criando um fundo específico para o Amazonas, aquele tal fundo que a gente vem falando, né, para incentivar a bioeconomia, no caso, os setores de cosméticos, farmacológicos, a biotecnologia, energia solar e entre outros setores que são ligados à chamada economia verde. Para isso que vai ser criado o fundo regional que a gente falou, que o deputado Reginaldo Lopes falou naquele dia, enfim. Agora, a grande questão, o ponto divergente, Karine, é como a reforma tributária vai garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. É aí que está o problema. Está naquele vai e volta do texto da lei, que não há convergência entre o governo federal e o governo do estado. Por isso que o tema está voltando e é possivelmente por isso que a bancada está apreensiva, porque não está tendo acordo. Sim, de Karine. Pois é, Cadu, e há aquela palavra compensatória, né? Medidas de compensação, ou seja, se tem medidas de compensação é que vamos ter algum tipo de prejuízo, não é? Que seria... Exatamente. Então não tem como não ter, né? Tá clara a palavra, né, Cadu? É verdade. Essa palavra medidas compensatórias é sinal de que alguém vai sair perdendo nessa história, e não vai ser uma só, vai ser todo mundo, né? Pois é. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã.
Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 18 horas. E a conferência da CNBB, entidade da Igreja Católica, que reúne líderes religiosos de todo o país, destaca as dificuldades e ataques contra a Amazônia. Dom Leonardo Steiner, que é o cardeal da Amazônia, aproveitou para falar aí sobre temas como desmatamento, garimpo ilegal e outros desafios enfrentados não apenas pelos povos da floresta, mas também pela igreja que atua na região. Temos detalhes com Odineia Araújo. A Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de número 60, trouxe a Amazônia para o palco das discussões. E os porta-vozes da Igreja no Brasil, aqui na região, foram o arcebispo de Manaus, cardeal Dom Leonardo Steiner, que preside a Comissão Especial para a Amazônia na CNBB, e também o bispo de Roraima, presidente da Repam Brasil e presidente da Comissão Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB, Dom Evaristo Spengler. Durante a fala com a imprensa que cobria o evento, o arcebispo de Manaus aproveitou para desmistificar questões sobre a Amazônia e falar da importância que a região tem para a igreja e para o mundo. Leonardo Steiner, considerado o cardeal da Amazônia, destacou que a região não é só água, animais e floresta. Existem povos originários que não têm contato com a civilização, mas também tem grandes cidades. Manaus tem mais de 1 milhão de habitantes. Belém é uma cidade muito grande, então Amazonas é uma realidade muito abrangente. E a Amazônia, quando falamos da Amazônia, nós recordamos também um povo que é extremamente acolhedor, um povo que tem uma religiosidade muito profunda, um povo que gosta de expressar a sua afetividade, um povo que gosta de dar as boas-vindas, de abraçar. Dom Leonardo também falou das dificuldades enfrentadas pelos povos da Amazônia com o avanço do garimpo em terras indígenas. Uma Amazônia cheia de garimpo, nós, graças a Deus, soubemos através dos meios de comunicação a tragédia que se estabeleceu em Roraima, onde Dom Evaristo atualmente é bispo, especialmente com o povo Yanomami, o garimpo que não é um privilégio de Roraima, o garimpo que está muito forte também no Pará, onde o povo Munduruku cada vez mais está definhando na sua saúde devido à presença muito forte de mercúrio, como todos nós sabemos. O nosso organismo não consegue eliminar o mercúrio e com isso o ser humano no seu organismo vai definhando. O desmatamento, que nos últimos anos cresceu assustadoramente, também foi criticado pelo cardeal. No sul do Amazonas começa cada vez mais a mata desaparecer também. Houve agora uma intervenção naquela região e se apreendeu muito gado, mas a mata já não existe mais. Portanto, a deflorestação. Uma outra dificuldade que encontramos cada vez mais é a pesca predatória. Todos nós estamos lembrados da morte do jornalista inglês, o Tom, e também do indigenista Bruno. E o porquê foram mortos? Foram mortos porque estavam ajudando os indígenas a se defenderem da pesca predatória. Dom Leonardo Steiner ressaltou ainda a união entre os bispos da Amazônia e a presença dos missionários leigos na evangelização dos povos da floresta. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, hoje é o dia da empregada doméstica, você sabia? Pois é, em homenagem a Santa Zita, que ela é considerada padroeira da categoria. É o nosso assunto em instantes. Mix. Bom, agora 6h33, vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 98%. 18 horas. E o Climatempo também divulgou previsão de muita chuva aqui para o Amazonas até o final desse mês, viu, Cid? Verdade, com esse alerta aí, a Defesa Civil do Estado preparou um mapa que mostra as áreas de risco. A população, inclusive, pode consultar para ajudar a identificar esses locais. O repórter André Meireles traz mais detalhes sobre esse assunto. André.
um ar quente e úmido, favorecendo nuvens muito carregadas sobre a região norte do país, na última semana de abril, o Amazonas volta a ficar em alerta. A informação que foi divulgada pelo Climatempo revela ainda que potencial de temporais continua alto e o volume de chuva pode ocasionar em transtornos, principalmente em municípios do interior do estado, e já sofrem com a chuva desde o começo de abril. Para evitar e prevenir mais transtornos e desastres, a Defesa Civil do Amazonas disponibilizou um mapa para consulta de áreas de riscos identificadas em todo o estado pelo Serviço Geológico do Brasil, o órgão estadual que atua no monitoramento constante junto às instituições nacionais e internacionais. Emitem informativos a respeito de avisos das condições climáticas para identificar eventuais riscos de desastres naturais. Para o Tenente Barroso, chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil no Amazonas, o objetivo da ação é identificar áreas de riscos para promover a prevenção. Através de um serviço de pesquisa de endereço, os moradores podem inserir o nome da sua rua ou município onde reside e serem direcionados para um local no mapa, onde é possível identificar se a área é considerada de risco. Com essa informação, as pessoas podem ter uma percepção mais clara do perigo e, quando receberem alertas de risco de desastre no celular, podem tomar medidas preventivas, como buscar um local seguro em seu bairro, até que o risco diminua. É importante que as pessoas saibam como ler e interpretar o mapa. Ainda conforme o tenente, a recomendação é que a população busque informações sobre as medidas de segurança e prevenção para se preparar para eventuais emergências. Tem-se informado sobre as formas de prevenção de desastres naturais, como evitar construções em área de risco, realizar limpezas de rios e córregos e não jogar lixos em locais inapropriados. Caso note sinais de perigo, como rachaduras em paredes ou inclinações de terreno, avise imediatamente a Defesa Civil do município e saia do local. O mapa de prevenção de desastres está disponível no site da defesacivil.am.gov.br. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, dia 7 de abril, é comemorado 27. 27, olha, pulei feio, hein? Hoje, dia 27 de abril, obrigada, Cid, é comemorado o dia da empregada doméstica, em homenagem a Santa Zita. Ela é considerada a padroeira da categoria. No Brasil, quase 6 milhões de pessoas atuam como trabalhadores domésticos, mas segundo o IBGE, apenas 25% têm carteira assinada. Há 10 anos existe uma lei que estabelece direitos na categoria, mas que nem sempre são cumpridos pelos empregadores. Vamos aos detalhes com Odineia Araújo. Santa Zita é considerada a padroeira das empregadas domésticas pela dedicação e generosidade com que trabalhava desde os 12 anos de idade para uma família italiana no século XIII. O trabalho doméstico é desvalorizado e muitas vezes não é sequer reconhecido como trabalho pela sociedade. Mas ele não apenas é um trabalho, que aliás nunca acaba, como também reconhecido legalmente há 10 anos. Em abril de 2013, surgiu a PEC das domésticas, que garantiu direitos trabalhistas, como salário mínimo legal, proteção contra retenção ou redução de salário, 13º, jornada máxima de 44 horas semanais, entre outros, como explica a advogada trabalhista Nicole Torres. Inclusive, com o pagamento de horas extras com adicional de no mínimo 50% a tudo que exceder essa jornada de 44 horas, repouso semanal remunerado, que deve ser gozado de preferência aos domingos, férias remuneradas acrescidas de pelo menos 1/3 da remuneração, licença maternidade ou paternidade, conforme o caso, aviso prévio de pelo menos 30 dias, a proteção do meio ambiente do trabalho, uma possibilidade de ser amparado por uma norma coletiva que eventualmente
eventualmente venha a existir, proteção contra a discriminação salarial e discriminação na admissão, direito de integrar o sistema de previdência e assim dispor de aposentadoria e outros benefícios. Os trabalhadores domésticos também, de acordo com a advogada Nicole Torres, têm direito à proteção contra a despedida arbitrária, que deve ser compensada com indenização, FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, salário família, assistência aos filhos menores de 5 anos e seguro contra acidente do trabalho. Aqui no Brasil, quase 6 milhões de pessoas atuam como trabalhadores domésticos, mas apenas 25% têm carteira assinada, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso, na avaliação da advogada trabalhista Nicole Torres, acaba resultando em perdas de direitos garantidos por lei. Com a informalidade, todos esses direitos que eu acabei de mencionar, eles acabam se perdendo. Os empregados ou empregadas domésticas, eles passam a trabalhar como se fossem prestadores de serviço. E nessa condição, eles são remunerados por dia trabalhado. Vão receber basicamente o valor daquela diária e mais nada. De forma que, se, por exemplo, esse trabalhador ou essa trabalhadora vier a adoecer e não puder trabalhar, por exemplo, ele fica sem receber nada. Ele não tem direito a um 13º, ele não tem direito a férias. Então, todos esses direitos, eles são perdidos e passa-se a trabalhar, então, de uma forma muito mais precária. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 92% dos trabalhadores domésticos são mulheres e a maioria delas são negras de baixa escolaridade e vindas de famílias de baixa renda. Isso tudo contribui para que esses trabalhadores sofram humilhações e assédios de diversas formas. A advogada Nicole Torres explica que, nesse caso, os trabalhadores podem procurar a Justiça do Trabalho e denunciar. Se esse empregado ou empregada doméstica for vítima de qualquer tipo de assédio, a depender do caso, ele pode denunciar no Ministério do Trabalho e Emprego, que tem um órgão fiscalizador que trata disso, pode denunciar também no Ministério Público do Trabalho, que também fiscaliza o cumprimento desses direitos trabalhistas, e ele também pode buscar uma reparação pelos danos sofridos perante a Justiça do Trabalho. Mas, em qualquer caso, é sempre recomendável consultar antes um advogado para avaliar o melhor encaminhamento do caso, avaliar as provas disponíveis e avaliar a melhor estratégia que vai se amoldar ao melhor interesse do trabalhador. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e voltamos a falar sobre as cotas da Universidade do Estado do Amazonas. A reitoria da universidade informa que montou um grupo de trabalho para analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional as cotas reservadas aí, as 80% das vagas para alunos que cursaram ensino médio aqui no estado. A votação dos ministros aconteceu na última segunda-feira. De acordo com o reitor da UEA, André Zogarribe, a notícia da decisão do STF surpreendeu e deixou toda a comunidade acadêmica abalada e, consequentemente, o Amazonas também. Mas ele tranquiliza a sociedade, afirmando que a gestão superior da UEA está trabalhando para resolver a questão o quanto antes, evitando danos. Vamos falar agora do feriado, do próximo feriado, agora, 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal começa a partir de amanhã, sexta-feira, a operação nas rodovias federais aqui do Amazonas. A ação segue até o dia 1º de maio, né, o feriadão aí e tal. Próxima segunda-feira, e nós vamos conferir mais detalhes na reportagem de André Meirelles. A Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento nas rodovias federais do Amazonas a partir desta sexta-feira, quando inicia a Operação Dia do Trabalhador 2023. A ação segue até segunda-feira, dia 1º de maio, com o objetivo de garantir a livre circulação e a segurança de rodovias federais no estado. Segundo a agente Chayene Santos, da Polícia Rodoviária, a operação é para reduzir a violência no trânsito com fiscalizações nas rodovias e veículos. E a PRF vai atuar de forma contínua para reduzir a violência no trânsito. Dentre as causas mais expressivas de acidentes de trânsito estão a ultrapassagem indevida, a embriaguez ao volante, a não utilização do cinto de segurança, a falta de uso do capacete, o excesso de velocidade e também a utilização do telefone celular durante a condução
manutenção de veículos. É importante sempre lembrar aos condutores que antes de pegarem a rodovia, verifiquem as condições do seu veículo, os sistemas de iluminação, as condições dos pneus, a presença dos equipamentos obrigatórios e dispositivos de retenção para crianças. A PRF pede que, em caso de chuva, os condutores redobrem a atenção e diminuam a velocidade. Conforme a operação, o objetivo da fiscalização é sensibilizar condutores e passageiros, incentivando o respeito no trânsito. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora faltando 16 para as 7, vamos conferir a previsão do tempo para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. E seguindo informações do Climatempo para esta noite, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 97%. E agora uma notícia boa para a economia do Amazonas, isso porque os 50 novos projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Amazonas devem criar mais de 1.000 novos postos de trabalho aqui no Polo Industrial de Manaus. E a previsão é que essas novas vagas sejam criadas nos próximos 3 anos. Não é só isso não, calma, tem mais. Tem. Com investimentos aí de mais de 717 milhões de reais aqui no estado. A previsão é que novas vagas sejam criadas nos próximos 3 anos e a repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e traz mais detalhes pra gente. Vamos conferir. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas aprovou 50 projetos para o estado em reunião realizada nesta quarta-feira. Os novos projetos somam investimentos de 717 milhões de reais e criam mais de 1.000 empregos no polo industrial aqui de Manaus. Há uma projeção de criação de 847 novos postos de trabalho, além de outros 261 que serão remanejados dentro da própria indústria. A previsão é que as novas vagas sejam criadas nos próximos 3 anos, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação. Segundo o secretário da pasta, Valdernei Avelino, os 50 projetos foram apresentados por mais de 48 empresas. Significa que a Zona Franca de Manaus continua sendo atraente para a atração de investimentos. Para o secretário da SEDECT, Valdernei Avelino, o trabalho pelo desenvolvimento econômico deve se fortalecer ainda mais com essas ações que viabilizam os investimentos dentro da Zona Franca. O secretário também destacou a importância da nomeação de Bosco Saraiva à superintendência da SUFRAMA. Agora, nós teremos sim condições de buscar fortalecer a SUFRAMA, fortalecer o Polo Industrial de Manaus e a legislação da nossa Zona Franca. A reunião teve uma pauta extensa e chamou a atenção pela necessidade da retomada de projetos voltados à bioeconomia e à biotecnologia. Um deles é um projeto destinado à construção do Distrito Bioagroindustrial da Amazônia, no Polo Rio Preto da Eva, e o Biodarp, que deverá ser retomado em breve. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Chegou a hora da gente conferir os assuntos da política local, aqui da política do estado do Amazonas, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muitíssimo boa noite, Cíntia. Então, a movimentação política, os encontros, até pouco tempo inimagináveis, começaram a acontecer, né? Quem que se reuniu, que não deveria, que a gente imagina, nunca, jamais nesse Brasil. E aí, conta pra gente. Oi, Karime, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, Karime, olha só. A gente tá nesse super clima aí de campanha já, né? 2024 é o assunto que eu trago aqui. A gente até esquece que ano que tá, porque é 2024 o tempo todo. E fazendo parte desse clima de campanha, as alianças estão aí. Se as pesquisas eleitorais já estão, né, as alianças também aparecem. E as alianças, na política, eu sempre falo, não fica do lado de ninguém, porque as coisas mudam. E dessa vez, o que acontece? O governador Wilson Lima está lá em Brasília e postou uma foto em que aparece ao lado do deputado federal Amon Mandel.
Na foto também tem o embaixador da Áustria, com quem os dois falaram sobre energia renovável. Mas aqui a gente vai focar nessa união Wilson-Amon. Por quê? Ele é deputado federal, mas ele também é o que aparece ali colado com Davi Almeida nas pesquisas eleitorais, ou seja, pelo que as pesquisas indicam hoje, é claro que esse cenário pode mudar daqui para frente, mas hoje Amon é uma pedra no sapato de Davi Almeida. E a gente sabe que o Wilson Lima e Davi Almeida não estão exatamente as boas, digamos assim. A parceria da prefeitura e do governo, ela acontece, eles têm projetos juntos, tem o Asfalta Manaus, tudo isso, mas a gente sabe que nos bastidores a relação Wilson Lima e prefeito Davi Almeida está bem desgastada. E isso está saindo dos bastidores, tá? Porque tem debates entre aliados de um e outro, dentro do parlamento, tudo isso está ficando cada vez mais visível. Então, uma foto do Wilson Lima ao lado de Amon Mandel significa muita coisa, porque tudo na política é um sinal, é uma ação, não é à toa. Então, será que o Wilson Lima vai apoiar Amon, um adversário aí tão importante para o Davi Almeida? E se ele apoiar, que impacto vai ter isso? A população vai comprar essa história? Enfim, essa foto ela vem aí, pode ter certeza que ela gera aí muito comentário. Só que também, do outro lado, a gente tem Davi Almeida se movimentando. Não é só o Wilson Lima não, viu? Davi Almeida, enquanto o Wilson Lima tá lá em Brasília, Davi Almeida foi reunir com o governador em exercício, o vice-governador Tadeu de Souza, de quem Davi Almeida é velho amigo. Mas aí foi lá conversar sobre as parcerias entre governo e prefeitura oficialmente. Essa é a agenda, né? A gente não estava lá para saber como é que foi a conversa, mas é claro que esse movimento de Wilson Lima entra aí nos debates que acontecem nos bastidores, né? E também teve outro encontro do prefeito Davi Almeida que é inesperado. Inesperado porque Arthur Bisneto, a gente nunca mais tinha falado dele, ele estava meio sumido. Meio? Mas, sim, eu tô sendo bacana. Completamente. Muito. Arthur Bisneto, ele apareceu ao lado de Davi Almeida. A última vez que eu ouvi falar de Arthur Bisneto foi ele criticando Jair Bolsonaro, que na época era candidato a presidente do Brasil, enquanto Arthur Neto, pai dele, apoiou no segundo turno. E essa crítica ao Bolsonaro respinga no pai, bastante, aliás. Então a gente não sabe exatamente como está a relação entre Bisneto e o pai, Arthur Neto. E essa conversa entre Davi Almeida e Bisneto, como é que chega para Arthur Neto? Dizem que ligaram para Arthur Neto durante essa conversa, mas a gente não sabe. A intenção de Bisneto é sair do PSDB, de onde Arthur Neto também já não está mais, e ele está buscando um partido. Qual partido vai ser esse? A gente também não sabe. Mas houve essa conversa aí entre Davi Almeida e Bisneto. Carimbe, Cid. Cíntia Blink, temos finalmente, vou até mudar o assunto, né? Temos uma mulher e amazonense na superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Amazonas. Quem é ela, Blink? Vamos lá, vamos quebrar esse clima de tensão, né? Por favor. Vamos falar de coisa boa. A administradora de empresas, Maria Francinete Lima, ela é a primeira mulher da história, tá? A assumir aí a Superintendência Regional do Trabalho e ela é amazonense. Ela entra aí para a história do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa pasta foi criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1930. A Maria Francinete, ela faz história como mulher, né? Por quebrar aí esse machismo que dominou por 93 anos, tá? São quase 100 anos em que não havia uma mulher. E uma mulher do Amazonas. Não é a primeira vez que o Amazonas faz história nesse tipo de coisa, viu? Karime, Cid. Então tá bom, Cíntia. Bom, conta aí pra gente o seguinte, que depois de aprovar o título de cidadã amazonense para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, agora os deputados do Amazonas vão conceder a medalha Rui Araújo para o petista Alexandre Padilha. Conta mais pra gente, Bem Cíntia. democrático, né? Ó. Foi pra Michele Bolsonaro, agora foi pro Padilha, então tá agradando a todo mundo, tá todo mundo feliz. A medalha Rui Araújo é a honraria mais importante que a Assembleia tem, viu? Ela é dada, no caso aqui, a proposta foi feita pelo petista Sinésio Campos e ele apresentou essa proposta alegando serviços prestados. O que faz sentido. Por quê?
O ministro-chefe de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele foi um dos criadores do Mais Médicos, do programa Mais Médicos, que democratiza aí a saúde para que ela chegue em mais lugares dentro do Amazonas. Ele é médico infectologista e ele fez mestrado em Manaus, na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Ou seja, ele teve uma vivência por Bacana, aqui. Ele já teve, né? Tem algum porquê, de repente. E neste ano, Padilha foi interlocutor do prefeito Davi Almeida na busca de soluções para o deslizamento de barrancos, né? Deslizamento de terras que a gente cobriu aí há pouquíssimo tempo por conta das chuvas. Então ele foi aprovado e não teve nenhum voto contrário nesse caso. Normalmente, em uma honraria, não existe voto contrário. Não foi o que nós observamos quando Michele Bolsonaro recebeu ali o título de cidadã do Amazonas. Não foi unânime. Não foi. Ficaram ali 5 votos contrários e é impossível não comparar, já que foram tão próximos. Na verdade, foi no mesmo dia. Tanto a honraria entregue, aprovada para Michele, quanto para Alexandre Padilha. Perfeito. É isso. É isso. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada. Até amanhã. 18 horas. Esporte. E ontem tivemos o quê? Goleada histórica do Flamengo no Maracanã ainda, gente. E teve também demissão de Cuca no Corinthians. Afinal de contas, a opinião pública acho que falou mais alto nesse caso. Cid Soares, conta pra gente os destaques do esporte. Eu nem queria falar disso, mas enfim. A goleada do Flamengo é sempre bom, tá? Bom, é o seguinte, olha, o Flamengo realmente venceu o Maringá aí por 8-2, ninguém esperava isso, né? Uma goleada enorme assim. Nossa, 8-2 foi maravilhoso. Bem robusto. E no Maracanã. O que deu um gás aí pro Sampaoli, né? Bom, o bom resultado deixou a torcida empolgada com a sequência da temporada. E a partida também serviu para o atacante Everton Cebolinha acabar com esse jejum de gols, né? O atacante não marcava desde a decisão da Taça Guanabara. E olha, logo após a saída aí do mestre Cuca do Coringão, eis que surge uma campanha comovente na internet, Karime Leão. Subiram hashtags Volta Tite e Aceita Rose. Explica. É muita onda, né? Esse Coringa. Bom, a torcida corintiana tá pedindo retorno humildemente, né? O Volta Tite aí, né? E corintiano, quando pede alguma coisa, não brinca em serviço não. Tanto que a torcida agora faz um apelo à esposa do Tite, a Rose, na tentativa de que ela resolva esse detalhe. Portanto, essas hashtags aí, Volta Tite e Aceita Rose, se transformaram em um dos termos mais citados nas redes sociais nesta quinta-feira, e um dia depois da saída do Cuca do cargo de liderança do Timão. E pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, CSA Internacional medem forças às 7 da noite, daqui a pouquinho, horário de Manaus, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Grêmio e a ABC se enfrentam pelo jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil e a bola rola na Arena Grêmio às 8h30, horário de Manaus. O volante Jorge Jimenez e o meia Robert Hernandes, ambos do Paysandu, estão em negociação com o Amazonas Futebol Clube para a disputa da Série C do Brasileiro. Isso é uma realidade já. Bom, o paraguaio Jimenez, de 30 anos, começou a temporada como titular no time de Márcio Fernandes. Porém, tem pedido espaço nos últimos jogos e até o momento o volante disputou 15 partidas com a camisa bicolor, apenas 2 saindo do banco de reservas. Para encerrar, o venezuelano Hernandes já não teve tantas oportunidades, né? Contratado com camisa 10, o meia esteve em campo em apenas 7 jogos, 3 como titular. Ele marcou um gol pelo Papão na vitória por 3-1 sobre o Itupiranga na estreia do Parazão. É isso que temos por hoje. Tá ótimo, então. Valeu. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em baixa pelo segundo dia consecutivo. Hoje a queda foi de 1,52% e terminou o dia cotado a R$ 4,98. O euro fechou o dia em baixa também, 1,59%, comercializado aos R$ 5,49. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 4,44%, comercializado a R$ 148.228. E o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,6% aos 102.923 pontos. O levantamento revela, né, que o setor do Serviço Amazonas cresceu 0,2% em fevereiro e praticamente registrou os mesmos índices nos primeiros meses do ano, porque em janeiro o setor fechou com um pequeno aumento de 0,5%. Os números fazem parte da pesquisa mensal de serviços divulgada hoje, quinta-feira, pelo IBGE. Mix.
Muito bem, vamos agora direto ao nosso editorial 18 horas. Karine. Editorial 18 horas. Não pode cair no esquecimento o resultado da fiscalização do Tribunal de Contas do Amazonas em escolas municipais do interior do estado. Rachaduras em paredes e pilastras, banheiros sem portas, pias sem encanamento de esgoto, pátios tomados pelo mato, pinturas de paredes desgastadas, forros com goteiras e infiltrações, piso desgastado, rampas de acesso a cadeirantes com inclinação incorretas. Bom, esses e outros problemas foram encontrados em escolas de Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. O Tribunal de Contas disse que vai notificar os prefeitos e deve. Assim como a fiscalização deve ser estendida ao interior do estado, a todo o interior do estado. Afinal, milhares de estudantes estão em escolas municipais que precisam de um mínimo de qualidade na infraestrutura. E o futuro de cada uma delas depende da responsabilidade dos prefeitos em manterem as escolas bem conservadas para os alunos. 18 horas. Agora 7 em ponto. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, até amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo, obrigada, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.